Olá, meu nome é Pauliana Abreu, eu sou coordenadora pedagógica do Colégio Técnico São Francisco de Assis, Rede Pitágoras, em Pará de Minas, há 7 anos. E há 20 anos trabalho nessa área, em escolas particulares, municipais, entre outras. Eu vim aqui para falar um pouco sobre os desafios do professor, né, nesse período de pandemia. Olha, eu quero contar um pouco da história, né, dos desafios dos professores no Colégio Técnico São Francisco, que a gente vivenciou, certo? Em meados de março, quando as aulas passaram de formato presencial para o formato EAD, né, que é Educação à Distância, nós tivemos muitos desafios. O primeiro foi o que eu vou fazer com essas ferramentas de tecnologia que eu não sei usar. A maioria dos professores não sabe usar, não sabia usar essas ferramentas, né? Alguns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, mas essas dificuldades eram gerais, inclusive nossas de coordenação, direção, era muito novo tudo para nós. Esse foi o nosso maior desafio. E então, a gente precisa de ministrar aulas e a gente, em curto prazo de tempo, a gente precisa aprender a lidar com essas ferramentas da tecnologia. Como a escola já tinha a plataforma da Rede Pitágoras, a gente foi bem beneficiado, porque a gente tinha bem tempo essa plataforma. Os professores todos já tinham contato com a plataforma para planejamentos de aulas presenciais e não para planejamento de aulas em formato EAD. Mas, como que a gente, né, pôde fazer com esse problema, com esse grande desafio? Então, nos reunimos e definimos que a gente postaria atividades na plataforma. Então, iniciamos nosso trabalho, colocando na plataforma atividades online. E, com o passar do tempo, a gente verificou que muitos alunos não estavam buscando essas atividades, achavam que estavam de férias, né, e não faziam nada. E os professores também não estavam cobrando que os pais postassem essa devolução dessas atividades de casa, certo? E os pais também, né, era um grande desafio, que eles não sabiam como fazer isso. E muitos de nós vimos assim, gente, nós como que vamos cobrar? Se os pais não sabem postar as atividades que foram feitas pelos alunos, e nós também não conseguimos ensinar como que faz isso. Porque tudo aconteceu, a gente tinha que definir tudo em curto prazo de tempo. Mas nós fomos devagar no processo, alguns alunos faziam as atividades em casa, outros não. E as famílias, né, que era um grande desafio também, reclamando que não iam pagar escola porque não estava tendo aula, o professor não estava dando aula, ministrando essa aula. Então isso para nós foi bem complicado. Mas logo após, a gente a gente reunia semanalmente e definimos que as aulas seriam gravadas. Aí iniciamos o professor dando essa aula gravada, né? Eu vejo que tem professor que fala para 50 alunos de uma vez, mas falar para uma câmera é muito difícil, é um desafio, eu estou até percebendo esse desafio agora. Então, falar para uma câmera foi outro grande desafio. Mas os professores, né, com muito esforço e muita dedicação, começaram a gravar essas aulas. Mas a gente começou percebendo que não tinha uma interação entre professor e estudante, né? Eles gravavam as aulas, os estudantes assistiam, faziam as atividades, mas e as dúvidas, né? E as dúvidas dos estudantes? E a questão das mediações que são tão importantes.
isso não acontecia. Com o passar do tempo, nós falamos, vamos então fazer aulas online, né? Via Google Meet, né? Tem algumas escolas que usam o Zoom e outros aplicativos, mas a gente usa o Google Meet dentro da plataforma da Rede Pitágoras, que ela, nesse processo, ela já inseriu o Google Meet, tá certo? E assim iniciamos esse momento que foi muito difícil também, né? Porque os professores falavam, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou dar aula online? Google Meet, não sei mexer com Google Meet, foi outro desafio. Fomos aos poucos e agora as aulas acontecem via Google Meet muito tranquilamente. Os meninos conversam, né, eles trazem suas dúvidas, o professor tem como mediar, tem como fazer tarefas com eles. E eles podem escrever no chat alguma dúvida, ou então o combinado é que eles levantem a mão, né, que querem falar, o professor fala, pode falar. Os microfones das aulas ficam todos desligados e a gente liga, o aluno liga, o estudante, só quando precisa falar e o professor fala que chegou sua vez. Então, essas aulas começaram deve ter uns 2 meses e a gente notou que foi muito bom, sabe? As aulas foram muito importantes, o professor começou, né, ele conseguiu conciliar a aula com as tarefas de casa, que ele começou a cobrar essas tarefas. Gente, amanhã vamos corrigir a tarefa de hoje e eu consigo perceber quem fez e quem não fez, né? Alguns pediram para que postassem esse para casa de um dia para o outro na plataforma, na pasta que o próprio professor coloca lá. E isso funcionou muito bem e vem funcionando muito bem. Mas até a gente chegar nesse momento, eu percebo que os desafios foram muito grandes, né? Além desses todos que eu comentei com vocês, o professor teve que reinventar, né, gente, essa forma de trabalho. Ele teve que reinventar o formato de planejamento, né? E a gente notou também que educadores com filhos, né? Então eles começaram a trabalhar dobrado, porque eles tiveram que planejar suas aulas, dar aula no Meet, fazer atividades com os filhos, mediar os filhos, no caso dos educadores, que conseguem e sabem mediar da forma correta. Aí a gente pensava, e os pais? Os pais, de repente, viraram professores, eles precisaram mediar seus filhos no conhecimento. E pai não é mediador de conhecimento, né, gente? Ele não é um professor. Então, isso foi outro desafio, né? Mas a gente, com o tempo, foi tudo encaixando e agora eu vejo que está em perfeita ordem. Mas gostaria de colocar que as aulas remotas não se comparam com as aulas presenciais, porque o aluno, o estudante, ele não tem essa interação social com o outro, ele não está com o outro, né? E a construção de conhecimento, ela se consolida de verdade quando você está com o outro, quando você troca seu conhecimento com o outro, né? E isso, infelizmente, essa interação social em formato de EAD, em aulas remotas, a gente não consegue. Então, o professor tem um papel super importante e entre os estudantes, eles estarem juntos, isso também é muito importante, certo? Eu recolhi alguns depoimentos de professores trazendo os desafios vivenciados por eles, né, nesse período, e eu vou ler para vocês esses desafios que eles enfrentaram e ainda enfrentam. Claro que diminuindo, né, o tamanho do desafio a cada tempo que passa.
Eu vou ler aqui para vocês, né, para enriquecer o tema, ok? O primeiro foi a Mari, né, ela dá aula em uma escola particular. Ela escreveu o seguinte, o nome dela é Mariana Souza. Acabamos dando aula para as crianças, para os pais e para os coordenadores pedagógicos, pois somos a ponte entre todo o sistema escolar. Ela fala que em 21 anos de carreira na educação, esta é a primeira vez que ela perdeu o contato direto com seus alunos. E, além da saudade das crianças, Mari lamenta os problemas técnicos que as aulas remotas acarretam. Ela falou, outro dia mesmo, eu tinha uma aula por Skype, mas perdi a conexão. Agora, gasto mais tempo para preparar as aulas, porque o que antes era passado presencialmente, de modo mais fácil, tem que ser preparado em PowerPoint em outras linguagens. É isso aí, né? Outro professor que falou pra gente é o Danilo Oliveira. Ele fala o seguinte, as aulas remotas nos obrigam a nos preparar muito mais. Se você erra em sala de aula, pode corrigir naquele momento. Agora, em aula remota, é muito mais complicada a correção. Antes, eu estava usando PowerPoints, mas dava muito problema. Então, decidi gravar as aulas e colocar em um canal no YouTube. Diz o Danilo Oliveira, ele é professor de História e Sociologia na rede pública municipal. E ele colocou também que, com uma esposa que também é professora e 2 filhos pequenos, o Danilo se desdobra para dar aulas e cuidar das crianças ao mesmo tempo. Como eles ficam acordados o dia inteiro, só consigo gravar as aulas tarde da noite. Durmo por volta de 2 horas da manhã e levanto às 7, enquanto é possível ouvir pelo telefone o barulho dos pequenos ao fundo. Né? É aquilo que eu falei, né? A questão de trabalhar no ambiente doméstico, né? Onde que muitas vezes o ambiente doméstico, junto com o trabalho, existem interrupções, né? Essas interrupções acontecem normalmente e é complicado, é um desafio, né? Essas aulas em ambiente doméstico. Aí agora tem uma professora de História da rede municipal que prefere manter o anonimato. Ela conta que mesmo com a parceria com a plataforma Google Class, feita pela prefeitura para facilitar as aulas virtuais, não é possível chegar a todos os estudantes. Tem um caderno impresso para enviar para as famílias que não têm acesso à internet, mas ele está atrasado. Muitos estudantes ainda não receberam por conta da logística dos correios. Tem famílias nos ligando para saber o que aconteceu e nós não sabemos dizer. Isso causa muita ansiedade, porque o que eu posso passar de atividade? Questiona-se ela. Essa mesma educadora, que dá aula para crianças de 4 a 6 anos, conta que há limitações até para propor atividades lúdicas, pois muitas famílias não têm condições de comprar os materiais necessários, como massinha de modelar. Além disso, algumas famílias já avisaram a escola que não tem celular, mas a secretaria quer que a gente mande a tarefa todo dia. Muitos pais têm dificuldade em acessar a plataforma, então a escola manda tarefa, às vezes até pela página da instituição no Facebook. Muitos pais também já saíram dos grupos de WhatsApp porque dizem que precisam trabalhar e não têm tempo para ensinar aos filhos. Então a Heloísa também, Morel, do Instituto Península, explica que mesmo que o educador chegue a apenas alguns alunos, é preciso continuar o trabalho pedagógico.
Isso evita a evasão, que tende a aumentar depois de longos períodos sem aulas presenciais. Então, gente, nós temos essa questão da desigualdade social, que isso, ao meu ver, aumentou muito nesse período. Não são todos os estudantes que têm as mesmas condições de ter um notebook, de ter um celular, de ter acesso à internet, né? E essa classe menos favorecida, como que vai fazer para assistir às aulas? Não é possível. Então, se existia uma desigualdade social, essa desigualdade aumentou. Hoje ela é ainda maior. E é um grande desafio na educação em nossa sociedade. Essa questão precisa ser muito bem colocada, muito estudada, para ver se a gente consegue solucionar. Porque esses alunos que não têm esse acesso, provavelmente repetirão de ano. Outra questão que eu acho muito importante estar colocando para vocês é que nós, professores, educadores, nos preocupamos imensamente principalmente lá do Colégio Técnico São Francisco. O nosso foco não é o ensino, o nosso foco é o aprendizado, certo? O nosso foco é que o aluno aprenda de verdade. Ele precisa aprender, ele precisa construir habilidades e competências inerentes ao ano que ele está, né? Nós não devemos preocupar que tem que terminar em dezembro, que temos que fazer tudo até dezembro. Mesmo que isso perdure mais tempo, demore mais a gente concluir essas habilidades e competências do aluno, do estudante, nós precisamos focar no aprendizado, certo? Então, isso que, na minha visão, que demore janeiro, fevereiro, março, mas não podemos pular etapas. Temos que concluir o aprendizado, as habilidades, as competências de cada ano com tranquilidade. Nós tivemos alguns pais questionando, tá achando que a apostila está muito devagar, agora que vocês entraram no caderno 2, são 4 cadernos no ano, não vai dar tempo. E aí a gente passa isso. Não vamos nos preocupar em lançar conhecimento sem construir aprendizagem, certo? Os alunos precisam, os estudantes, de construir suas competências e habilidades inerentes a cada ano com calma, certo? É um momento de calma, de muita focar, né, centrar nessa construção de conhecimento feito pelo aluno, mediado pelo professor, ok? Então, gente, eu termino meu vídeo colocando que eu acho que as aulas presenciais voltando, nós teremos um desafio ainda maior, né? Essas aulas presenciais, quando iniciarem, nós precisaremos de muitas coisas que não serão, eu acho que nunca mais voltará como era antes. Agora nós teremos distanciamento entre alunos, teremos todo o cuidado, né, quando voltar com limpeza do ambiente. Na hora que de um turno para o outro tem que desinfectar as salas todas, álcool para limpar tudo. Então será um grande desafio e ainda não teremos só aula presenciais, eu creio. Eu acho que nós vamos ter, assim, aulas presenciais e aulas remotas, aulas presenciais e aulas remotas. Por quê? Por causa do distanciamento entre os alunos, né? Uma sala que é menor, tudo bem, vai dar certo, mas uma sala maior, nós vamos ter que dividir esses alunos. Um dia uma turma vai e a outra assiste aula remota. No outro dia, o que assistiu aula remota vai para a escola e os outros assistem, que foram para a escola, né? Um dia anterior, assistirão às aulas remotas, né? Então, isso vai ser mais um desafio para as famílias, para os educadores, porque como que faremos isso, né? Então, é uma dúvida que até
até por parte dos governantes existe, né? Essas dúvidas existem, elas estão sendo tiradas, construídas, estudadas aos poucos, mas eu vejo que com bastante estudo, bastante foco, a gente vai superando aos poucos, e eu tenho certeza que todos, inclusive eu, com a minha equipe do colégio, vamos superar todos os desafios, porque a escola agora precisará se reorganizar, se reestruturar, mas com competência, boa vontade, estudo e busca, tudo vai dar certo, viu? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, dando esse depoimento. Desculpe algum erro na fala, ou porque é um momento, né, novo para mim, tá gravando em frente a uma tela. Eu tenho muito costume de conversar ao vivo com as pessoas, né, junto. Então, para mim também está sendo desafio gravar esse vídeo, mas eu agradeço muito essa oportunidade e agradeço a vocês estarem assistindo esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima.